Bem-vindos à devocional de hoje, Lucas capítulo 10. E nesse texto aqui nós vamos ver várias passagens que só estão em Lucas, tá? Então nós vamos destacar bastante esse capítulo 10, porque nós ainda não falamos deles em Mateus e Marcos, nem João, porque são textos exclusivos de Lucas. Deus vai ministrar bem forte no seu coração, viu? Pode crer nisto. Jesus envia 72 discípulos. Tem uma versão da Bíblia que fala 70 discípulos, porque alguns manuscritos antigos diziam 70 e outros 72. Então, tranquilo, tá? Tanto um como o outro. Algumas versões falam 70 discípulos ou 72 discípulos. Ele tinha 12 apóstolos, mas os seguidores dele eram muitos. Então ele pegou 72 discípulos e levou-os a pregar o evangelho. E ele deu uma ordem para eles. O versículo 2, eu quero que você grife esse versículo, porque isso aqui é a realidade daquela época e a realidade de hoje também, viu? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua colheita, trabalhadores para a sua seara. Queridos, em toda a época, poucas pessoas se dispõem a trabalhar no reino de Deus. E é o que Jesus falou aqui: orem, peçam para o Senhor tocar. É Deus que toca, e a pessoa tem que se dispor, lógico. Mas poucas pessoas se dispõem a usar os seus dons para a glória de Deus. Poucas pessoas se dispõem a usar o seu tempo para a glória de Deus. Poucas pessoas se dispõem a usar o seu dinheiro para investir na obra de Deus. São poucos. Isso aí é uma realidade muito triste, mas esta é a realidade. Por isso que Jesus fala assim: olha, peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara, porque poucos são os trabalhadores. E aí no versículo 5, quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Eu acho lindo demais esse versículo. Lindo demais. Esse versículo específico, nós comentamos lá em Mateus. Mas isso aqui é muito profundo, porque diz que você sempre tem que plantar paz. Você sempre tem que exalar paz, sementes de paz, pacificar o ambiente. Aí pensa comigo, e aquelas pessoas que não querem a minha paz? E aquelas pessoas que não querem saber de paz? O que vai acontecer? Essa paz vai voltar para você. Simples assim. Você lança paz, aí você abençoa a pessoa com paz. A sua paz vai continuar. E a pessoa vai ter paz também. Aí vamos supor que a pessoa não queira, de forma alguma, iracunda, revoltada, briguenta, reclamona. Ou seja, a paz que você lançou sobre ela, ela definitivamente não quer. O que vai acontecer? Essa paz vai voltar para você. Todo jeito você ganha. Todo jeito a paz vai estar no seu coração. Vale a pena ser da paz, vale a pena não gritar, não xingar, vale a pena não brigar, vale a pena ser uma pessoa pacífica. Vale a pena. A outra ganha se receber a paz. Agora, se ela não receber, ela perde. Mas você nunca perde. Então guarda isso no seu coração, tá? E algumas pessoas falam: eu cansei de ser bobo dos outros. Você não está sendo bobo, não. Pelo contrário. Você está sendo uma pessoa muito inteligente. Isso se chama inteligência emocional. Inteligência espiritual. E Deus tem te honrado, tá? Pode acreditar nisso. Quando ele diz no 7, fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, vocês estão pregando o evangelho, então vocês precisam comer, vocês precisam morar, vocês precisam de um salário. E esse salário, a igreja é que vai dar. O alimento que você precisa,
a nutrição para sua família é a igreja que vai dar. Jesus fala isso, digno ao trabalhador do seu trabalho, tá? Então, pastores que trabalham merecem realmente receber o seu salário. Por quê? Porque estão investindo o seu tempo para o reino de Deus, como aquelas pessoas, aqueles discípulos largaram tudo, e a família precisava comer, e as pessoas precisavam se alimentar, precisavam se vestir. Então, Jesus coloca de uma forma muito categórica que o trabalhador merece o seu salário. Então, isso é muito interessante. O versículo 14, aqui fala uma coisa muito interessante. Mas no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Quando ele diz sobre Cafarnaum, sobre as cidades que ouviam a palavra e rejeitaram a palavra. Aquele que dá ouvidos a vocês, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando também aquele que me enviou. Olha que profundo isso. Então, quando você prega e a pessoa rejeita você, não está rejeitando você, está rejeitando quem você está pregando. Rejeitando Deus, rejeitando Jesus. E a pessoa que rejeita Jesus está rejeitando o próprio Deus. A sua parte você está fazendo. Tem muitas pessoas que ficam assim intimidadas ou envergonhadas e muitas vezes travadas para pregar o evangelho ou então convidar a pessoa na igreja, porque ela vai rejeitar, o que ela vai pensar, pode falar ou não. Não está rejeitando você, está rejeitando a pregação sua, está rejeitando a mensagem que você está passando, está rejeitando o convite que você está dando, não está rejeitando você. Então pensa nisso com carinho, tá? Está rejeitando Deus e não você. Os 72 voltaram alegres depois de tudo aquilo e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Agora, eu quero que você grife o versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos, os demônios, se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Eu tenho que ficar alegre, não por causa do poder que eu tenho, mas porque eu sou filho de Deus e sou salvo. E porque eu sou filho de Deus e sou salvo, eu tenho poder. Mas o poder é uma consequência de eu ser de Deus. Então guarda isso no teu coração, tá? Alegre-se, porque você é filho de Deus. Alegre-se, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Essa oração é linda demais, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Você é muito feliz, tá? Porque Deus escondeu essas coisas de muita gente, cheias de si, orgulhosas, prepotentes, para revelar a mim e você, humildes filhos de Deus. Convém que ele cresça e nós diminuamos. Depois um fariseu querendo testar Jesus, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei, um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você vê? Aí ele citou os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou: faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus, com a sabedoria divina, ele conta a parábola do bom samaritano.
Essa parábola é lindíssima. Ela fala de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E literalmente é uma descida, literalmente, porque Jerusalém é uma cidade montanhosa, nas montanhas, cheia de montanha, tá? E Jericó é no vale, então desce, literalmente desce. E aqui fala uma coisa interessante. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então eu quero que você perceba os verbos que Jesus usa aqui. O viajante descia e ele foi assaltado e deixaram-no quase morto. Aconteceu estar descendo. Descendo. Usou o mesmo verbo. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Sem falar que a pessoa que estava perguntando para Jesus quem era o próximo dele era perito da lei, tá? Então ele era tipo uma pessoa que estava junto lá com os mestres, fariseus e sacerdotes. Então ele diz: aqui estava descendo um sacerdote, e quando viu o homem, passou do outro lado, de largo. E assim também um levita, que estava descendo. Um levita seria um diácono, um cantor da igreja, aqueles que organizavam o culto. Estava descendo. Oh, presta atenção nisto. O viajante estava descendo, o sacerdote estava descendo, o levita estava descendo, e quando o levita chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, ele muda o verbo. Ao invés de falar descendo, ele fala viajando. Aquele homem tinha um destino e não estava descendo. Eu quero só colocar uma coisa para você ler com calma quando você estiver meditando nesse texto. Tem muitas pessoas que são sacerdotes, levitas, ou seja, estão à frente de trabalho de igreja, que frequentam a igreja, mas estão descendo. Estão cada dia mais para baixo, porque falta colocar em prática aquilo que sabem. Aquele homem que foi assaltado também estava descendo e precisava de ajuda, mas 2 religiosos estavam também descendo e não ajudaram. O samaritano, aquele homem rejeitado pelos judeus, tido como um ser humano inferior, ele olhou, se compadeceu dele, colocou sobre o seu próprio animal, foi a pé e ele sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, deu dinheiro e disse: cuida dele, na volta eu vou passar aqui. E se você gastar mais do que eu te deixei, eu vou te pagar. Aí Jesus olha para aquele perito da lei e pergunta: quem foi o próximo dele? Aí o perito da lei, envergonhado, acho que com coragem de vergonha, disse: aquele que usou de misericórdia. E Jesus olha para ele e diz assim: vai e faça o mesmo. Ou seja, para com essa religião de princípios legalistas. Pare com isto de uma religião teórica, de só ir à igreja. Viva na prática. E o que é viver na prática? Muitas vezes eu dar meu tempo, dar meu dinheiro, dar os meus dons para servir as pessoas. É o que Jesus fez. E eu, como discípulo de Jesus, tenho que fazer também. Essa parábola, ela é maravilhosa, porque fala sobre essa realidade de você praticar aquilo que você sabe. A parábola do bom samaritano. Aí Jesus chega na casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, aquele mesmo que morreu e Jesus ressuscitou. E ele chegou lá, aconteceu uma coisa interessante. Jesus ia sempre na casa desses 3 irmãos. E Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés de Jesus. Olha que coisa bonita. Imagina, milhares de pessoas ficavam perto de Jesus, querendo chegar perto de Jesus. Não podiam. Milhares de pessoas, 5.000, 10.000, 12.000, 15.000 pessoas. E Jesus estava na casa de Marta e Maria sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ficou sentada aos pés do Senhor, versículo 39, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com o serviço da casa. Imagina, Jesus ali e ela arrumando a casa. Jesus ali e ela arrumando cozinha, passando pano no chão, lavando roupa. E aproximando-se dele, disse: Senhor, não te importes que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Olha só o que Marta falou. Senhor, peça para minha irmã me ajudar. Por quê? Provavelmente Maria queria deixar a casa limpa para Jesus, mostrar um lugar aconchegante. E para ele. Estava querendo fazer isso para ele mesmo. Mas Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ele não disse que aquilo que ela estava fazendo era errado. Mas naquela hora não era o momento. Olha o que ele diz aqui. Todavia, apenas uma é necessária. Você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, a sua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe o que Jesus quer dizer aqui, para mim e para você? Aprenda a colocar prioridades na sua vida. Tem muitas coisas urgentes que tiram-nos o foco do que é prioritário. Trabalhamos muito, é necessário trabalhar? Claro que é. Arrumamos a casa, é necessário? Claro que é. Temos nossos afazeres, nossos dia a dia, as demandas da vida, são necessários? Claro que são. Mas tem prioridades em nossas vidas. A leitura da palavra, a devocional, a oração, vir à igreja, isso é prioridade. Então Jesus diz uma coisa fantástica aqui. Você está inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aprenda a definir o que é necessário. Primeiro isto e depois as outras coisas. Jesus não está dizendo para nós não fazermos as outras coisas, mas ele está falando para nós definirmos as nossas prioridades. Pense nisso com carinho, tá? Pense nisso quando você ficar marcando coisas no dia de igreja e você faltar nos cultos porque você marcou outras coisas. É só domingo. Dia de semana muitas pessoas não conseguem vir, então é só domingo. Quando eu falto um domingo, eu fico 15 dias sem ter contato com a Bíblia, com o povo de Deus. Quando eu falto 2 domingos, eu fico 3 semanas. E como é que eu quero ser forte? Se falta nutrientes, se falta eu estar junto com o povo de Deus, priorize o domingo, priorize a igreja, priorize a leitura da Bíblia, priorize a oração, priorize as coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E que outras coisas são essas? São essas coisas que você fica correndo atrás, cansa e não sai do lugar. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem, não é isso que diz o Salmo 127? Priorize o que é importante, tá? Marta, Marta, por que você está tão inquieta? Maria escolheu a melhor parte. Pense nisso com carinho. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer porque a tua palavra nos dá direção. Muito obrigado por tudo que nós ouvimos hoje. Muito obrigado pelo que nós vamos ler e estudar com calma e muito do que o Senhor ainda fará em nossas vidas através desse texto tão profundo. Ensine-nos, Pai. Ensine-nos, abençoe-nos para traçarmos prioridades em nossas vidas e não deixarmos, ó Pai, nos envolver pelo que é urgente, mas nos dê sempre, ó Deus, o que é importante para colocarmos em primeiro lugar em nossas vidas. E o teu reino é o que é importante.
A nossa comunhão contigo é o que é importante. E cremos que as outras coisas nos serão acrescentadas, porque cremos na tua fidelidade e cremos na tua palavra. Dê-nos fé para colocar isso em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a bênção do Senhor esteja com você. E até amanhã, se Deus quiser, para mais uma devocional. Até lá.